Bem-vindos ao terceiro capítulo da série Ancestrais. Nesse capítulo nós vamos falar, primeiro, da nossa ancestralidade como alma e, segundo, da interferência, aí sim começa a interferência dos nossos antepassados. Dentro da nossa ancestralidade nós podemos dividir três momentos da alma, três momentos importantes. A nossa alma ela pode se tornar uma ou outra, ou atuar como as três simultaneamente. A primeira é aquela alma que ela acordou dentro do mundo, ela está iludida, achando que as coisas do mundo representam a realidade. Então ela entende a vida simplesmente como uma força, onde nós nascemos, vivemos por um tempo e depois morremos. Mas nesse meio tempo, durante a sua duração, ela vai ter que conquistar coisas, talvez pagar contas e sentir desejos e ao mesmo tempo limitações. Ela pendula no yin e no yang. A balança do yin e do yang nunca fica em equilíbrio nesse caso. Então ela tem que às vezes escolher a derrota ou a vitória. Tem que escolher a vitória, então ela luta contra a derrota. E para não ser derrotada, para vencer, ela investe tempo, energia e tranquilidade do espírito. Tempo de vida, tranquilidade do espírito e principalmente, que nós podemos resumir em tudo isso, em liberdade. A nossa liberdade às vezes fica reprimida. Essa força é o que nós chamamos de a alma iludida, também traduzido como a alma solitária, onde somos almas solitárias caminhando pelo mundo, várias almas solitárias interagindo umas com as outras, sendo que essa energia não se abre. Por quê? Porque ela está dentro de uma ilusão. Existe um segundo momento, uma segunda qualidade da alma, um segundo momento da alma, onde a nossa própria alma começa a sentir a nossa ancestralidade, começa a sentir a nossa natureza, o nosso talento, o nosso dom, e pensa, puxa, a vida que eu estou vivendo não está completa. Eu preciso ter algo maior. Eu tenho sonhos. Esses sonhos precisam ser realizados. Eu quero, por exemplo, conhecer o mundo, eu quero ter uma família, eu quero construir alguma coisa. A pessoa deseja. E quando essa alma desejosa começa a encontrar melhor a sua ancestralidade, significa que aquele talento, aquela ancestralidade, ela começa a aparecer para você. Ela começa a trazer essa energia para você. Resultado disso, ela começa a viver dentro do mundo, como uma alma solitária, mas ela agora está em agonia porque ela tem mais coisas, ela tem um mundo inteiro para viver. Esse segundo estágio nós chamamos de alma atormentada. A alma atormentada é aquela que despertou dessa ilusão e pensa, puxa, eu quero, além de construir as coisas, de fazer, de possuir as coisas, eu quero me tornar alguma coisa, eu quero realizar alguma coisa. Depois então você tem a terceira etapa, o terceiro estágio da alma, que é o estágio em que ele pegou aquela ancestralidade, aquele talento, aquele dom, aquela vocação e colocou em prática. Genial, e pegou toda aquela força e falou, não importa a minha profissão, não importa a minha carreira, a minha família, a minha casa. Além disso, eu vou viver o meu sonho. E essa pessoa começa a aplicar os seus sonhos como hobby, como doação, como um trabalho voluntário, enfim, ela vai encontrar o caminho, naturalmente. Então ela vai pegar, ela continua sendo de tal hora a tal hora, excelente profissional, chefe de família, responsável, mas agora começa de uma maneira menos atormentada a viver aquilo, a construir aquilo. Resultado, ela começa a ver os frutos disso, quando ela começa a ver os seus sonhos acontecendo de olhos abertos. Essa alma é a alma que despertou, nós chamamos de alma luminosa. Essa alma luminosa vai trazer para a gente o senso de que vale a pena viver, de realização. Essa força é a força que se comunica com você. Igual esse pássaro que está se comunicando com a gente agora.
ele veio participar da aula, ele está querendo, talvez seja uma alma, não atormentada, talvez, não sei. Ela vai chegando até você e você começa a ver, a sonhar com os olhos abertos. Como é que você sonha com os olhos abertos? É quando você vê que a sua casa é a sua cara. Aqueles livros é uma expressão sua. Por exemplo, você vai na minha casa, você vai ver os livros da minha casa e fala, nossa, isso aqui é a cara do Hamilton. Realmente, esse conteúdo todo fala sobre ele. A casa dele é a cara dele. Olha aquele altar, um altar taoísta, é dele. Olha essa força, olha essa energia, olha o aroma do incenso. É lógico que essa casa é dele. Da mesma maneira, o Hamilton, ele vai olhar a casa dele e vai ver o que ele sonhava antes, só que agora com os olhos abertos. Essa energia é a energia da alma que despertou, da alma luminosa. Nós temos 3 níveis. E qual é a diferença de uma alma luminosa que se realizou para uma alma solitária? É que essa solitária, ela está dentro do mundo, acreditando que o mundo é só o mundo, que não tem sonhos. A alma atormentada descobriu o sonho, mas ela ainda não realizou, senão ela já teria se tornado uma iluminada ou desperta. Mas essa alma solitária é a que precisa ser muito bem trabalhada. Como é que a gente vai se prendendo nela? Você lembra que no primeiro capítulo eu falei do nosso ambiente, da maneira como a gente se relaciona e dos ensinamentos, experiências, aprendizados que nós adquirimos. Pois bem, quando isso é visto num aspecto luminoso, extremamente favorável, isso acrescenta e engrandece a nossa caminhada. Quando visto pelo lado negativo, você então começa a perceber alguns traumas e algumas coisas que te prendem, que hoje em dia está até na moda falar crenças. Pois bem, vamos usar esse termo crenças. Existem crenças que são adquiridas pela nossa família, pelas pessoas que você convive, e isso faz com que você tome aquela opinião como sua, em que você, vivendo naquele ambiente, com aquelas pessoas, com aquelas crenças, com aquele discurso, você começa a acreditar que o mundo é daquela maneira. Você vai construindo o seu mundo daquela maneira. Genial, se ela não for uma crença que leve você a ficar estagnado, tudo bem. Agora, se ao contrário, você tem, além dessas que você adquiriu, você tem a da sua experiência, da sua vida. Você recebeu da sua vida um trauma, talvez uma traição, talvez uma doença grave, um acidente, alguma coisa que fez com que você começasse a acreditar que aquela energia não era mais do seu caminho, como se tivesse desviado você. Então você se fecha, se recolhe, fica como um origami, fica bem fechado. Para quem não conhece origami, é a dobradura. Você vai pegar, vai ficar bem fechado. Nesse momento você se torna solitário. Solitário dos seus sonhos, solitário dentro das suas crenças. Então, todas as suas amarras mentais, elas podem ser adquiridas ou vividas. Essas duas fazem com que você se torne uma alma solitária. A alma atormentada é a alma que percebeu, não, eu sou mais do que isso. Eu sou mais do que os meus pais disseram, eu sou mais do que os meus amigos falaram, eu sou mais do que o ambiente que eu vivi me ofereceu, eu sou mais do que isso. Ou a alma atormentada percebe, não, tudo que eu vivi até hoje, tudo bem, eu vivi até aqui, mas eu quero agora escolher a minha caminhada. Então, dali em diante, ela começa a crescer sozinha. Por isso o tormento da alma, em que ela não quer mais ser aquilo. A alma fica o coração da alma fica atormentado. Até chegar um momento em que ela começa a partir para a ação. E a alma atormentada, agindo, se torna luminosa ou desperta. Ela despertou daquela ilusão e ela começa a viver aquele sonho com os olhos abertos. Os seus antepassados, não sua ancestralidade, seus antepassados correspondem aos seus pais, aos seus avós, a toda a configuração genética que construiu você.
essas pessoas, elas viveram em épocas completamente diferentes. Quando nós adentramos no mundo, essas pessoas já eram mais velhas do que a gente. E sempre foram. Isso significa que elas viveram uma época anterior à nossa. E elas tiveram as experiências delas. Talvez fossem almas solitárias, talvez atormentadas, algumas luminosas. Não importa. O que importa é que elas interferiram na sua caminhada, pelo lado positivo ou negativo, mas vamos ficar no negativo, e fez com que você construísse um lado solitário da alma. E a proposta para que você tenha princípios, virtudes, é fazer com que você acorde para o seu sonho, desperte para o seu sonho, e despertando consiga sair, falar, não, eu sou mais que isso, para que aqueles grilhões, aquelas amarras emocionais, mentais, dentro do lado psicológico, que essa força possa agora, a partir de agora, caminhar para frente, para que essa energia seja gradual. Então o seu crescimento comece a acontecer paulatinamente, de maneira em que você possa ser cada vez mais você, e não a história e interferência dos seus antepassados. Você pode reconhecê-los e falar assim, graças a Deus eu estou aqui inteiro, estou vivo, estou forte por causa deles, por todas essas pessoas que me ajudaram no crescimento, na minha evolução. Mas a partir de agora é comigo. Agora eu vou. Agora eu tenho uma maturidade espiritual, agora eu tenho um conhecimento espiritual e principalmente um autoconhecimento que me permite seguir em frente. Não preciso mais das interferências das pessoas. Utilizarei sempre eles. Continuarei amando, mas principalmente vou caminhar o meu próprio caminho. O caminho deles é o caminho deles. E aí você segue a frase que eu sempre falo, meu caminho é meu caminho, seu caminho é seu caminho. E você pode usar essa frase a partir de agora, onde você olha um antepassado e fala, meu caminho é meu caminho, seu caminho é seu caminho. Aquele ali é o meu caminho, é para lá que eu vou. E dessa maneira você se encaminha e começa a caminhar na direção dos seus sonhos, porque seu sonho está para lá. Ali estão os sonhos dos seus antepassados. Não é por ali. Por ali é o caminho deles. O seu caminho é por ali. O caminho dos seus sonhos. Não é um sonho que você realiza por causa de alguém, porque talvez aquela pessoa não realizou, então você realiza para satisfazê-lo, de forma que ele diga, eu não pude, mas ele pôde, eu não consegui, mas ela conseguiu. Não. E talvez você até consiga, mas não vai ser feliz, porque não é o seu, é o daquela pessoa. Então observe de verdade quais são os seus sonhos, para onde você de verdade quer ir, e vá. Essa é a maneira que você tem de seguir. A grande magia é você perceber essa força. E se as coisas ainda não começaram a acontecer do jeito que você esperava, é porque talvez, em algum compartimento da alma, você esteja agindo da maneira como os antepassados. É o que nós chamamos de amarras mentais. Observe quais são as amarras que você tem. Você pode ver algumas pessoas falam, puxa, olha ele age, ele fala como pai. Olha ela senta como a mãe, ela penteia o cabelo como a mãe. Olha, você está agindo como seu pai. Olha, parece o avô. Quando as pessoas falam isso, a gente consegue ver de fora, mas a pessoa, ela não consegue. Quando você está dentro da garrafa, você não consegue ler o rótulo. Da mesma maneira, você não consegue perceber a sua energia agindo como seus antepassados. Não tem problema. Você observe apenas o que expressa de você. E ao reconhecer, puxa, eu ajo como o meu avô, como o meu pai ou como a minha mãe. Eu ajo como eles, mas sou eu agindo. Não são os sonhos deles, são hábitos.
Se preocupe em corrigir os sonhos, não os hábitos. Os hábitos você vai refinando. Os hábitos passam a ser herança dos seus antepassados, no qual você agradece muito, porque eles te deram os primeiros princípios, primeiras virtudes, primeiros valores. E com isso você chegou até aqui. Só isso já valeu. Não importa o caminho daquela pessoa. Observe agora a maneira como você caminha. Caminhe com a alma. Caminhe com o seu talento, com a sua expressão. Caminhe utilizando a sua ancestralidade. Ao caminhar e se realizar, extraordinário. Todos os seus antepassados vão gostar. Vão falar, puxa, olha, eu não realizei o que eu queria, mas esse aqui ou essa aqui, essa realizou tudo o que ela queria. Ela foi lá e fez. Fantástico. Vai ser uma alma admirando outra alma. E não antepassados ou descendentes. Essa energia é a energia que você precisa ter de conexão. Como é que você se conecta e se relaciona com seus antepassados, não apenas com a sua ancestralidade, mas com seus antepassados, através da conexão, através da gratidão de tudo que você teve até hoje e que permitiu você poder caminhar o seu caminho. Seu caminho é o seu caminho, caminho dele é caminho dele, caminho dela é o caminho dela. Siga o seu, para que você tenha realizações e que possa até trazer orgulho e principalmente trazer auxílio para essas pessoas, para que essa energia possa continuar se transformando e que você seja cada vez mais você. Essa é a mensagem desse capítulo. Nós temos mais um capítulo. Espero que até lá você reveja todos os 3 capítulos até agora e que você possa entender e compreender. Coloque em prática. Isso é um exercício para você. E quando você sentir resultados, você pode colocar aqui embaixo um comentário seu. O que você sentiu como transformação pessoal? Eu vou adorar ver o que você se transformou, o caminho que você está seguindo. Eu te aguardo no 4º capítulo, 4º e último capítulo. Até lá. Tchau, tchau.